Olá! O plano de aula é de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem. Tem professores que não se importam. Eles dizem assim: é só começar a ler a lição e pronto. Os alunos vão seguindo os pontos, subpontos, vão me acompanhando e está tudo bem, tudo certo. Esses professores, geralmente, eles não têm noção de princípio, meio e fim. As lições que eles ensinam não têm sequer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É necessário que se faça um plano de aula, onde você coloca ali os conteúdos essenciais, os recursos didáticos que serão utilizados, os procedimentos didáticos, ou seja, as técnicas didáticas utilizadas em cada parte da aula, porque a aula em si, ela estabelece um método, ou seja, você tem claro diante de si os seus objetivos, as suas metas, onde você quer chegar com aquela lição. Então, as etapas da lição, enquanto você vai lecionando, essas etapas representam o método. E é necessário você determinar para cada etapa quais são as técnicas que você vai se valer, ou seja, os modos, as maneiras de ensinar. Isso tudo deve estar no seu plano de aula. Os procedimentos didáticos, os recursos que serão utilizados, o conteúdo, o cronograma, o tempo que você vai gastar para cumprir cada etapa da aula e também, é claro, a avaliação, como você vai avaliar o aproveitamento da aprendizagem, ok? Então é de extrema importância que você tenha, mesmo que não esteja escrito, mas que esteja na sua cabeça, um plano de aula muito simples. E é interessante também, eu quero colocar para vocês aqui algumas perguntas que se deve fazer no momento em que você está elaborando o seu plano de aula. Eu tenho esse material aqui, escrito no meu livro, o Manual do Professor de Escola Dominical. Alguns de vocês devem conhecê-lo, não é? Devem ter lido esse livro, porque ele foi, na verdade, lançado já há alguns anos, em 2002, ganhou o Prêmio ABEC de Literatura em 2004 e também, claro, ele já está na sua 23ª edição em português, tem 2 edições em espanhol e eu quero aqui colocar para vocês o que se deve fazer, o que se deve pensar antes de planejar uma aula. Por exemplo, olha, o que pretendo alcançar? Vocês devem fazer essa interrogação. Ou seja, quais são meus objetivos para esta aula específica? Que tipo de comportamento espero observar em meus alunos após esta aula? Será que após esta aula eles terão a capacidade de escrever, dissertar, responder, debater sobre o tema que está sendo colocado? Como alcançar? É uma outra questão que você deve levantar também no seu planejamento, muito importante. Qual a estratégia de trabalho usarei para alcançar os objetivos? Quais os métodos, ou seja, os procedimentos didáticos mais apropriados para esta aula? Em quanto tempo? O tempo também é importante, é o cronograma. Em que prazo executarei as diversas fases do trabalho letivo? Quanto tempo gastarei na introdução da aula, no desenvolvimento da aula, na conclusão da minha aula? Quanto tempo eu vou gastar também na fase da aplicação à realidade de vida dos alunos durante as minhas aulas? O que devo fazer e como fazer? Qual a melhor maneira de introduzir essa aula? Como posso transmitir o conteúdo desta lição de maneira atraente e interessante? Que tipo de aplicação seria mais eficiente nesta aula? Como é que eu vou fazer a aplicação? Como concluir esta lição eficazmente ao ponto de suscitar nos meus alunos o desejo de retornar à classe no próximo domingo? Quais procedimentos deverei usar?
quais recursos deverei expor, ou seja, o que fazer e como fazer é uma pergunta que você deve preparar para o seu plano de aula. Como avaliar o que foi alcançado? Quais instrumentos de avaliação utilizarei? Em que período do processo de ensino deverei avaliar? No início, no meio ou no final? Ou vou avaliar em todos os períodos, em todas as etapas? É extremamente importante o plano de aula, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado e leiam os textos em PDF que eu vou colocar aqui para vocês enriquecerem mais esse conhecimento sobre plano de aula, ok? Até lá!